estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do Carreira em Movimento, né? O seu podcast, onde a gente traz muito conteúdo aqui sobre carreira, saúde e bem-estar. E nós temos aí ao longo dessa jornada, trago várias pessoas que são muito especiais. Nós tivemos aí várias entrevistas com várias pessoas que contaram aí um pouco da sua história, que eu acredito que tenha de alguma maneira aí te inspirado. E hoje nós temos uma convidada muito especial, como todos que estiveram aqui, que para mim tem um cantinho especial no meu coração, de verdade. Então, assim, hoje nós estamos aqui com a Lisa Lima, uma colega, uma parceira, onde nós estamos aí iniciando já um projeto com várias ideias, inclusive para 2024. Então, eu tive o prazer de conhecer essa profissional que é psicopedagoga clínica institucional, colega mesmo de trabalho, pós-graduada em TDAH e dislexia no contexto escolar. Psicomotricidade também, educadora criativa. Gente, ela tem um currículo extraordinário. Eu nem vou ficar aqui falando do seu extenso currículo, porque eu quero conversar com ela, quero conhecer um pouco mais da sua história. Vai ser uma oportunidade ímpar para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que, com certeza, todos os pais, todas as mães precisam saber um pouco mais. Até porque aí tem várias coisas que nós, como pais, acabamos passando de alguma maneira. Então, eu quero que você se apresente. Lisa, fala aí pra gente quem é a Lisa Lima. Primeiro, obrigada pelo convite, Eliane. É uma honra estar aqui falando com a sua audiência. Uau. E de um tema tão relevante, tão importante. E vai ser um prazer estarmos conversando. Eu hoje sou psicopedagoga, atendo na clínica, no meu consultório, trabalho com crianças e adolescentes diagnosticadas com TDAH. Por incrível que pareça, a lei da atração me trouxe somente crianças com TDAH. Eu tenho um filho de 12 anos, diagnosticado há 2 anos com TDAH. Uau. E ele é a minha maior causa, o meu maior motivo de estar hoje nessa área, atuando nessa área. Uau! E também tenho feito formações de professores da educação inclusiva. Essa é a minha bandeira, inclusão. Que lindo, né, Lisa? Esse trabalho que você faz, eu não tenho dúvidas que quando a gente tem essa oportunidade de levar esse conteúdo para as escolas, principalmente, acaba agregando muito valor para eles aprenderem a lidar. Gente, olha só, vocês já entenderam qual é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Então, assim, TDAH. Então, assim, eu já comentei com você que eu também tive a minha filha diagnosticada com TDAH, então eu passei por vários processos aí que envolvem, né, esse diagnóstico e tudo mais, mas eu quero começar aqui falando para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, então, inclusive, te fazendo uma pergunta para a gente começar esse bate-papo, Lisa. O que é TDAH? Explica pra gente aí com as suas palavras, pra gente poder entender. E aí a gente vai falar para esses pais, às vezes, que muitos já sabem o que é, têm uma noção, mas tem muita gente também que não sabe, né? Então, eu vou começar pelo comportamento. Uma pessoa com TDAH, ela apresenta comportamentos de desatenção, de inquietação. Sabe aquela criança que está lá na escola interrompendo os professores o tempo inteiro? Aquela criança que tem uma ausência de controle inibitório, ela não consegue se regular, ela não consegue se acalmar, esperar a vez dela, ela não consegue para falar, ela está interrompendo o tempo todo, perde os materiais, ela esquece jaquetas, esquece materiais escolares na escola. Então, essa criança pode estar dentro dessa condição do TDAH. O que é o TDAH? Ele é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ele tem como a criança pegar o TDAH, hoje se tem esse mito. A criança está muito na tela, ela está ali o tempo todo conectada, ela está adquirindo o TDAH por causa da tecnologia. Não, não. O TDAH, ele é uma condição neurobiológica. A criança nasce dentro dessa condição, ela vai crescer dentro dessa condição, ela vai envelhecer e isso não vai desaparecer. Não tem cura. Mas tem estratégias para enfrentar de forma mais leve o TDAH, Uau. Que é o que a gente vai falar aqui também. Legal. Lisa, e assim, é importante você trazer essa
analogia também em relação ao TDAH, essa associação, porque eu acredito que teve muitos pais mesmo que acabam fazendo essa associação com as telas. Inclusive, às vezes, até meu marido fala assim, nossa, essas telas, esse celular tá deixando vocês meio sonsos, não sei o quê. Tipo assim, ele não fala essas palavras, mas assim, desatento, vocês não prestam atenção em nada. Eu falei, gente, às vezes ali, eu tô naquele momento ali de fazer um trabalho, desenvolver alguma coisa, porque a gente sabe que as redes sociais não têm volta, e as pessoas, às vezes, acabam associando muito isso com vício, e é óbvio que tem casos, né, que a gente acaba não conseguindo, mas quando isso também se torna uma ferramenta de trabalho, tem algo que é mais complexo, né, de se falar em relação a isso. Mas é importante você fazer isso, porque de fato é algo que as pessoas podem realmente achar que, tipo, ela desenvolveu porque fica muito tempo nas telas, então tá desatento. Então não é isso. Não, de forma alguma. E por outro lado, tanto aquela criança hiperativa, como aquela criança desatenta. É muito difícil diagnosticar o TDAH nas meninas, sabia? Muito mais difícil, porque os meninos, eles são mais expansivos, eles se expressam mais, eles falam o que eles querem, eles explodem. Já as meninas, por exemplo, aquela aluna perfeitinha que está sentada lá no fundo, não dá um pingo de trabalho, ela também pode ter TDAH. Ela tá ali quietinha na dela, mas ela tá em Nárnia, ela tá no mundo da lua, porque ela tem uma mente extremamente hiperativa. Quando eu vou explicar para as famílias como que é o TDAH, como funciona uma mente dentro dessa condição, eu costumo falar que é uma Ferrari sem freios. Ou é um Sonic que está o tempo todo ali acelerado, e essa criança, essa mente não para. Sou uma Ferrari sem freios. Somos, porque daqui a pouco eu vou contar a minha história. E Que é legal. isso, a criança que está o tempo todo acelerado, ela não consegue se regular. E aí a família entra em crise com essa criança, entra em embate, ela começa a falar palavras pesadas quando a família não conhece o que está acontecendo. Ela acha que a criança está fazendo birras, ela acha que a criança está provocando o adulto. E tem uma outra notícia, eu não sei se é uma boa notícia. O TDAH raramente vem sozinho, ele sempre traz alguém junto, ele traz uma turminha junto com ele. Existe comorbidades dentro do TDAH. Ou a criança pode vir ansiosa, ou ela pode apresentar o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, ou ele pode estar associado também ao TEA, ao autismo. Então, a gente precisa estar atento às características. A orientação que eu dou é a seguinte, que os pais todos os pais conhecem os seus filhos. Todos conhecem. Nós sabemos como é o nosso filho, como ele funciona, e também a gente costuma orientar que os pais façam anotações desse comportamento, um diário de bordo. Viu que o seu filho começa a apresentar comportamentos hiperativos, agitados demais, esquecendo sempre as coisas. Começa a anotar, veja em que momento, se isso está acontecendo em mais de um ambiente, se está acontecendo no convívio social com outras pessoas, se chega lá ele não consegue interagir, ele não consegue ficar quieto, ou está desatento, desconectado de tudo que está acontecendo. Sim. E os pais vão fazendo anotações porque a gente tem que fazer comparação em relação aos pares, em relação aos amiguinhos. Quando a criança chega na escola, a escola é o primeiro detector. Ela começa a chamar a família com frequência. E a família acha que a escola está contra a criança. E não é contra a criança. A família está trazendo sinais de alerta de que essa criança está precisando de ajuda. Ela está em sofrimento. Ela não está conseguindo superar sozinha esse comportamento. Então, quando a escola chama, a gente orienta os pais para que eles acendem a luz e procure ajuda. Sim, é legal isso que você falou, é só um parênteses nessa questão da comparação, que aí é uma comparação comportamental, não uma comparação do que é melhor ou não, né? Sim. Porque essa comparação também é ficar atento ao comportamento do meu filho. Eu não tive isso quando a minha filha era criança, porque assim, eu falava assim, eu já contei essa história várias vezes, que quando eu fui mãe, te contar essa parte. Eu pensei assim, não, que eu vou colocar na melhor escola de Goiânia e pronto, vou ter os meus problemas todos resolvidos. Até que eu entendi que eu estava com burros na água, né? Eu dei com os burros na água, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, por quê? Porque não é só a escola. Os pais têm uma responsabilidade muito grande, independente da escola que você coloque. Muito. E quando a Isadora começou
a trazer alguns sinais, de fato. A escola, ela me chamou, ela me convidou para ir na escola, só que eu vi também que a escola não tinha essa preparação. Não. E aí teve toda essa coisa, leva pro psicopedagogo, levava, leva no neuropsicólogo, levava, depois no psiquiatra, levei, até que foi diagnosticada, né, com TDAH, e aí eu falei assim, mas isso aí também eu tenho. Aí começou a tomar um remédio. E aí, quando eu comecei a fazer a psicopedagogia, inclusive, foi pensando em como eu poderia ajudar. Eu falei, gente, eu vou ter que estudar. Não tem saída, eu vou ter que estudar. E o que eu vou estudar? E como já era um desejo que eu tinha de trabalhar com adolescentes, né? Já dentro da metodologia que eu estava buscando, dentro da minha transição de carreira, já era algo muito claro para mim. Entendeu? Então eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer psicopedagogia. Aí comecei a estudar e eu nunca me esqueci de um vídeo. Você deve ter visto esse vídeo também, onde passa assim, tipo como se fosse um desenho. Aí tá todo mundo lá, né? Tipo um exército, né? De pessoas, uma comunidade de pessoas. E aí tem uns, né? E todo mundo assim, ó, andando, como se estivessem no exército, marchando. E aí tem um que parecia o Tasmania, né? Todo desajeitado, porque derrubava as coisas, porque corria demais, ativo demais. E daí ele primeiro que era destaque no meio, porque ele era diferente. Sim. E aí eles começaram a falar assim, não, esse menino não é normal, então ele tem algum problema. Aí leva ele para uma salinha e aí taca remédio nele, que simboliza aí os remédios, né, a Ritalina e N outras, né? Aí beleza, eu assisti nesse filme chorando. Aí coloca ele no padrão. Coloca ele na caixinha. Aí ele vai, entra na filinha, igual todo mundo. Hora de andar, hora de ir pro parque, filinha. É como se fosse aqueles bonequinhos, né? Se torna um boneco. Pra quê? Pra se encaixar naquele padrão. Produção em série. E eu chorando assistindo esse vídeo. E aí tem uma hora que ele vomita o remédio, e aí ele volta a ser quem ele é de verdade. Eu falei, caramba, olha a diferença que é. E aí tem todo esse contexto também da sociedade, porque realmente são crianças que são diferentes. Então eu acredito que eles sofram muito por isso. E uma das coisas que depois eu comecei a refletir nessa época, que eu tô falando pra você que eu tava assistindo esse filme chorando, né, esse vídeo chorando, porque eu fiquei pensando na Isadora. Entende? Eu falei assim, como assim, né? Primeira coisa que eu vejo hoje, porque quando você dá um diagnóstico para uma criança que tem TDAH, é como se você metesse um carimbo na testa dela, e aí você leva um rótulo, e aí você leva essa criança para a escola, aí todo mundo sabe que ela tem um problema, e aí essa criança ali, ela já começa a ser tratada de uma forma diferente. E aí tem todos os prejuízos que a gente entende, inclusive em relação à identidade, às crenças de capacidade, às vezes até de merecimento, que eu falo bastante sobre isso. Então, assim, eu peguei na época, eu falei assim, não, você quer saber? Eu comecei a observar mais essa parte comportamental. Então, eu comecei a entender, até uma das psicólogas que atendeu a Isadora falou assim, nossa, eu estou muito preocupada com a Isadora, porque ela tem a autoestima muito baixa. E eu comecei a ver, porque igual você falou, quem conhece mesmo de fato os filhos somos nós também. Sim. Que estamos dentro de casa com eles todo o tempo, certo? E aí eu comecei a ver, falei assim, gente, como assim a Isadora tem autoestima baixa ao ponto da pessoa se emocionar e falar assim, eu tô muito preocupada com a Isadora. E aí eu comecei a observar, eu falei assim, gente, tudo bem, ela pode ter o impacto que eu acredito que tenha, mas uma criança com 10 anos de idade, que ela tinha cortado a franja, ela tinha que secar a franja todos os dias antes de ir pra escola. Ela tinha que fazer a unha, ela tinha que fazer um monte de coisa. Eu falei assim, gente, isso não é sinal de quem tem uma autoestima baixa. E aí eu comecei a observar. Então, assim, ela teve alguns impactos, teve, mas ela não tinha autoestima baixa nesse momento ainda. E graças a Deus eu comecei a estudar para observar isso e ver de uma forma diferente. Uhum. Entende? Então, até já entrando nessa próxima pergunta, e para a gente poder até orientar também os pais que comecem a observar esses comportamentos, e aí ela observou. Aí qual é o próximo passo, Lisa? Como que vem essa questão do diagnóstico? Eu passei por essa jornada, mas isso eu já tenho o quê? Há 10 anos atrás. Então aproveita e compartilha isso aí com a gente. Como que é feito esse processo? A nossa história é muito parecida. Eu tô aqui impactada. Meu Deus, e que bom que a Isadora teve uma mãe como você, que foi lá, observou, detectou e socorreu. E foi super desafiador, né? Mas super. Tudo e bem, é muito né? difícil, porque enquanto pais, a gente fica aguardando que há uma melhora, e não vai ter uma melhora se ela não tiver uma interferência, que é a busca pelo diagnóstico. Quando a sua pergunta é sobre o diagnóstico. Isso, como que é feito esse processo, né? Para poder diagnosticar, descobrir se a pessoa tem ou não TDAH,
Quando a criança começa a apresentar prejuízos, ela é chamada na escola, quando na igreja ela dá muito trabalho, quando no shopping ela dá muito trabalho, é sinal da família buscar uma ajuda. Por onde começar? Cada lugar, cada região tem uma maneira de iniciar esse processo da busca, mas o principal, eu acredito que é, de fato, ir ao médico. Quem cuida dessas questões é um médico psiquiatra ou o neuropediatra, dependendo da faixa etária. Então, passando por essa consulta, não é em uma consulta apenas que essa criança pode ser diagnosticada. Hoje a gente vê muito isso. Uma consulta de 30 minutos já sai com um diagnóstico. Então, esse médico, dentro da ética, ele vai encaminhar para que essa criança passe por avaliações. Então, o diagnóstico ele não é realizado somente por um profissional. É por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Legal. Quem está nessa equipe? Psicólogos vão fazer uma avaliação neuropsicológica, a psicopedagoga, nós fazemos uma avaliação para perceber os prejuízos escolares e também emocionais dentro do contexto escolar. Se a criança ela tem muitas dificuldades na fala, algumas crianças apresentam. Ela vai para a fono também faz as suas avaliações e relatórios, tem a psicomotricista. Eu, enquanto psicopedagoga, eu percebi que as crianças que chegavam até mim apresentavam dificuldades motoras, não são todas, mas elas têm alguns prejuízos motores. A avaliação com a psicomotricista também é importante, então é toda uma equipe. Passando por essa avaliação, leva tempo. Não é do dia para a noite, como a nossa geração micro-ondas quer colocar lá e tá pronto. Não é assim. Ah, interessante isso que você falou, que aí eu acho que eu vou até puxar um papo que a gente estava tendo aqui agora antes, em relação ao boom do diagnóstico. Sim. Acho que dá para puxar aqui, a gente já colocar isso aqui agora também, né? Porque igual você tá falando, então tem muitas pessoas que, o processo, ele não é simples. Não. E aí a gente vê muito essa questão, né? Porque eu mesma falo, né? Eu falei assim, gente, eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho certeza absoluta pelo meu comportamento, pelas dificuldades que eu tenho. E por que você percebe assim? Porque as redes sociais estão mostrando o tempo todo, porque o conhecimento está disponível. Nós estamos na era do conhecimento. Então, muitos me perguntam, isso, primeiro as famílias chegam questionando se realmente existe o TDAH. As antigas anotações, elas começaram em 1902. Um médico muito conhecido, ele começou a observar as crianças que apresentavam comportamentos hipercinéticos, hiperativos, e ele começou a observar e trouxe esses relatos. Então, são relatos recentes. E a partir daí, foi catalogado, existe um manual de critério diagnóstico chamado DSM-5, lá tem os critérios para o TDAH, para o autismo, para os transtornos mentais. Ele foi elaborado a várias mãos por psiquiatras americanos, da Associação Americana. Então, não é da cabeça do médico, existem critérios para se cumprir. Então, por que hoje tem tanto diagnóstico? Por que hoje está se falando tanto? Eu acredito, e as pesquisas falam também, que é por causa dos estudos. Hoje se tem nas grades das faculdades matérias falando sobre autismo, sobre os transtornos, sobre o TDAH. Eu tive oportunidade de fazer uma pós-graduação em TDAH no contexto escolar, que assim, me clareou muita coisa, me deu muito norte, e através desses meus estudos eu posso auxiliar, ajudar outras famílias. Então eu acredito que seja por causa, sim, dessa grande hall de informações que nós temos disponíveis. A um clique. Você liga ali seu celular e as pessoas vão se identificando e elas falam, poxa, como você disse, eu não recebi o diagnóstico, mas com certeza eu estou dentro dessa condição aí também. Mas não dá para também se autodiagnosticar, porque tem essa questão também, né? Não, é porque eu tenho TDAH. E também outra coisa que eu quero aproveitar aqui falando desse assunto, que eu acho que você vai concordar comigo, Lisa, que é assim, não dá para usar estimuleta. Não, de forma alguma. Ai, meu Deus, não, porque eu tenho TDAH. Ai, gente, desculpa, mas isso não aconteceu porque eu tenho TDAH.
Muito pelo contrário, né? Porque, inclusive, temos características aí muito fortes e características positivas, inclusive, das Sim. pessoas que têm TDAH. Sim, sim. Mas, assim, eu queria ver com você também algo que, assim, como é um conteúdo muito denso e tem muita coisa que é interessante da gente saber, eu queria saber, até antes de fazer uma outra pergunta que eu quero, não posso esquecer, vou até anotar essa aqui. Eu não quero esquecer, mas eu vou seguir aqui também, olha pra você ver, né? Mas olha só, eu quero saber como que o TDAH pode interferir no desenvolvimento dessa criança ao longo da sua vida. Sim. Como que isso pode acontecer de uma forma... Quais são as interferências que essa criança vai ter ao longo da sua vida, principalmente quando a gente fala também de carreira? Eliane, excelente pergunta. Essa criança, quando ela não é diagnosticada, ela começa a colecionar prejuízos. Ela começa a não conseguir iniciar uma tarefa e terminar. Ela se torna procrastinadora nata. Ela pode ter a autoestima extremamente rebaixada. Ela vai se sentir o patinho feio da turma, porque quando a criança não se conhece, nós nascemos criativos. Só que nós desaprendemos a sermos criativos. E isso, infelizmente, se dá na escola, porque é o lugar onde nivela todos, quer padronizar todos, vamos colocar todo mundo dentro do padrão. E não é assim. E o TDAH não aceita isso. O TDAH, ele é criativo por natureza, ele é autêntico e ele consegue permear em vários ambientes. Ele consegue estar em tudo e em todos. Mas quando ele não tem um direcionamento, uma ajuda, ele se perde em todos os processos. Ele odeia processos. Ele executa, mas ele odeia essa historinha de que tem início, meio e fim. Ele odeia esperar também. Ele não quer esperar, ele quer plantar e colher. Sim. Então, é bem complicado. Como adultos dessa relação, vou voltar à questão do que é o meu público, que são as crianças, quando eles não recebem essa ajuda, porque os adultos dessa relação somos nós temos que munir os nossos filhos, alunos, de estratégias de enfrentamento, tanto emocional quanto pedagógico. Se nós não munimos essa criança, ela se perde em tudo. E aí, realmente, vai acarretar vários problemas emocionais, de autoestima, depressão, e, inclusive, existe um alto índice de suicídio em crianças neurodivergentes, incluindo as crianças com TDAH. Muito bom. Nossa, eu fico assim, babando, né, te ouvindo. É muito gostoso esse assunto. Muito bom mesmo. E quando você estava falando ontem, eu até gravei um stories lá no Instagram, porque algumas pessoas estão falando assim, mas você atende criança, atende adolescente, atende adulto? Eu falei, sim, eu atendo porque eu trabalho com pessoas. E aí eu até falei assim, eu tenho que ajudar essa criança a aprender isso agora, se autoconhecer, para ele não se tornar o adulto 60 que você é, por exemplo. Sim. Entende? Porque a gente sabe desses prejuízos, né, Lisa? E são prejuízos que vão sendo somados e vão trazendo empilhamentos de memórias super negativos. E aí, automaticamente, eu falo assim, que, igual você falou, nós nascemos criativos. E aí, depois, a gente se perde. E eu falo assim, e onde você se perdeu? Porque eu teve até uma frase que eu coloquei uma vez, que eu falei assim, por que a criança nasce criativa, depois a gente cresce, emburrece e morre? Sim. É tipo isso, né? Porque aí a gente entra num padrão, num medo de julgamento, eu não posso ser quem eu sou. E aí, quando eu vejo uma pessoa que tem TDAH, eu falo assim, gente, eu admiro demais as pessoas que têm TDAH, porque são mais autênticas, são mais, têm uma energia diferente, não aceitam muito essas regras, e muitas vezes que eu vejo também, que não aceitam, mas quando eu sei que eu sou assim, e aí entra também nessa questão do perfil comportamental, porque se eu sei como eu funciono, eu entendo também que eu sou capaz de desenvolver outras habilidades, e mesmo eu sabendo que eu tenho TDAH hoje, eu tenho que ter, se eu sei que eu sou assim, então eu tenho que ter uma listinha, eu tenho que ter uma planilha, eu tenho que desenvolver as minhas habilidades que eu não tenho. Sim. E aí é aquela história, a habilidade desenvolve, certo? Só que para eu saber que eu preciso desenvolver tal habilidade, primeiro eu preciso me conhecer. E olha que legal isso que você falou, adorei a resposta. Eu falo assim que quando as pessoas se conhecem, tudo fica mais leve.
E aí eu falo assim, gente, eu falo muito de leveza, mas não significa que a vida é só cor-de-rosa, não são só flores, não é só purpurina, não. Eu tenho que estar sempre falando, eu falei no Stories ontem isso, porque tem pessoas agora que olham pra mim e falam assim, nossa, mas ela parece que tá vivendo no mundo cor-de-rosa. Aí parece que é só purpurina. Não, a gente tem os desafios constantes, né, do dia a dia. Eu tenho muitos problemas também. Só que eu falo pra todo mundo tem problema, mas você precisa aprender a lidar com seus problemas. E vai aprender como? Se autoconhecendo. Essa família, primeiro, que permite, aceita o diagnóstico, a gente nem entrou ainda na história da negação. Mas vamos pular essa etapa e falar quando a família descobre, a família aceita esse diagnóstico, a mãe precisa se preparar, se autoconhecer para ajudar essa criança. Quando ela aceita essa criança como ela é, a criança se sente mais segura nesse ambiente. Ela se sente mais segura, porque lá fora ela já é taxada de tanta coisa, de preguiçosa, de burra, de mundo da lua. E outra coisa, Eliane, as pessoas esquecem que o TDAH, ele é um transtorno que afeta o comportamento. Eu que estou ali dentro do consultório, eu vejo as mães chegando lá e falando assim, mas meu filho é muito inteligente. É óbvio que ele é. Não afetou a inteligência, não afetou o cognitivo de forma alguma. Vai afetar o comportamento. Nossa. Somente gente, preste atenção nisso, hein? Repete, Lisa. Não vai afetar o aprendizado, muito pelo contrário. Essa criança é extremamente criativa. Se a família conseguir pegar o hiperfoco dessa criança, muitos deles apresentam hiperfoco em estudos, hiperfocos. O meu filho, ele tem hiperfoco no esporte parkour, porque ele sempre, desde pequenininho, escalava o muro lá de casa e os vizinhos falavam, o Enzo tá aqui. Eu falo, não, tá tudo tranquilo, deixa ele que tá tudo certo. Mas mamãe, você não tem medo dele cair? Não, ele tá treinando. Desde pequeno eu tenho fotos dele escalando o muro e ele ficava em cima da casa do vizinho. E eu pedi pro vizinho permissão para que ele ficasse ali, porque era um momento dele se autorregular. Quando a criança, ela está sozinha, nós adultos precisamos de ter nossos momentos sozinhos. Nossa, meu sonho é fazer parkour, gente. Quem diria criança? Isso, mas... E hoje ele é destaque na Fly Parkour, a propaganda de grátis. Ele é destaque lá, Fly Parkour. Fly Parkour. Maravilhoso. Em Goiânia, tem 2 unidades. A equipe do João é maravilhosa. 50 anos pode fazer lá, será? Eu já fiz. Eu tô quase lá. Que pode. Delícia. Vou lá ver. E ele ama, e ele fez natação por 6 anos, se eu não me engano. Ele falou, mãe, eu não suporto mais. Agora eu quero fazer parkour. E ele já está há 2 anos no parkour. Então, quando a família aceita, ela para de criar esse embate com o filho. Ela para e ela se reconecta com o filho. Porque existe uma desconexão muito alta quando eu quero meu filho dentro dos padrões perfeitos. Eu faço uma visita, um atendimento de rotina, alinhamento de rotina. Eu vou até a casa da criança, sento com a família e faço essa rotina com a criança. E a mãe me relata, olha os detalhes tão mínimos que a família fala. Mas ele não consegue arrumar a cama. Eu falo, mas ele fez o melhor. A família quer que ele estenda o lençol da forma que um adulto faz. Ele não tem mãozinha para isso. Ele fez o melhor e a mãe vem e joga um balde de água fria. Então, a criança, ela precisa ser incentivada. Outra coisa que nós não podemos esquecer, família, não esqueça. O TDAH, ele é movido por incentivos. O tempo todo ele precisa ser motivado. Valorizado, né? Validado. Validado, obrigada. Validado naquilo que ele faz. Porque ele se esforça muito para se enquadrar dentro dos padrões. Tem um desgaste mental fora do comum para ele se encaixar o tempo todo. O tempo todo ele precisa tentar sentar. Olha só, o que eu explico para os pais? Imagina para essa criança. Vamos falar de adulto agora. Chegar um adulto não diagnosticado, mas dentro dessa condição. Chegar na empresa, sentar, organizar tudo e ficar ali focado no trabalho dele, produzir, trabalhar sob pressão. Ele precisa de ter ele precisa de ter um olhar para quem ele é e o que ele vai apresentar de melhor ali nas condições que ele tem. Nas condições que ele tem. Legal, e sempre vai vir o resultado, né, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento. É muito legal, e você estava falando, até voltando um pouquinho, porque eu passei por isso também, Lisa, que é essa questão, por exemplo, do quanto nós que somos mães ficamos abaladas, né, é isso que você está falando agora. E
tem uma questão, assim, que eu sempre falo muito com os pais, que é relacionada à questão das expectativas. Então, muitas vezes, eu como mãe, não só como mãe, como pessoa também, a gente acaba tendo, assim, uma questão de uma expectativa muito alta. Eu até entendi que tem uma fórmula que mostra exatamente isso. Essa fórmula que mostra, assim, ó, a satisfação, ela é proporcionalmente direta com a questão da minha expectativa menos a minha percepção. Então, assim, às vezes, se eu tenho uma expectativa muito alta, a minha satisfação, a minha percepção vai ser muito baixa, muitas vezes. Então, eu começo a perceber, igual você falou, tem que arrumar a cama. E aí, de repente, essa criança arruma a cama, mas não do jeito que eu gostaria que ela arrumasse. Mas ela arrumou. Mas ela arrumou. Ela deu o Não é? melhor dela naquele momento. Sim. Eu vejo crianças chegando lá, elas chegam até com o ombrinho baixo, porque a régua da mãe é tão alta que ele nem se esforça. Ele fala, isso é inatingível. Tia, eu não vou conseguir. Tia, fala com a minha mãe para mim, por favor. E aí eu ouço aquela criança, algo que eu tenho aprendido também, porque eu gosto de conversar muito, é ouvir o filho, ouvir o que ele tem a dizer. Porque o pai e a mãe atípica carrega um cansaço, isso está em pesquisas, comparado a um combatente de guerra. Ela está o tempo todo sob alerta. Agora mesmo, meu telefone estava tocando. O tempo todo, a gente está esperando assim, a escola vai ligar. Meu Deus, o que aconteceu? Então, a gente fica sob alerta esse tempo todo. Então, nós passamos a viver num ritmo hipnótico. A gente não percebe o que está acontecendo e seguimos o fluxo, igual do que você estava falando ali, e vamos caminhando sem atentar às riquezas dos detalhes que os nossos filhos nos trazem todos os dias. Porque enquanto pequenos, você estudante de comportamento, você sabe que eles estão muito próximo da essência deles. Depois a gente vai distanciando. Por quê? Porque essa é a questão. E é exatamente isso. E assim, eu tive a sorte, igual eu te falei, eu comecei a estudar e a entender mais. Então, os meus estavam assim, a Isadora já tinha uns 10 anos. E aí, nessa parte, por exemplo, eu comecei a desenvolver uma metodologia lá em casa, que eu tive reuniões com eles também, porque eu sempre alerta também, sempre me sentindo muito sobrecarregada em casa. E aí, eu li o livro, né, Disciplina Positiva. E aí, eu vi lá sobre as reuniões, nós fizemos uma reunião, assim, a nossa reunião a primeira reunião demorou tipo 2h30. Falei, vamos dividir as tarefas de casa. Perfeito. E aí nós começamos a dividir, eu nunca esqueço disso. E aí ficou, por que eu vou fazer isso? Eu falei assim, não, você pode escolher o que você vai fazer. Tem tudo isso aqui pra fazer. Vamos embora dividir. Aí um falava, não, porque o Eric vai fazer, não, porque a Isadora vai fazer. E eu ficava caladinha, né? E eu pensei assim, não, qualquer coisa que eles fizerem já vai ser lucro pra mim, né? E eu tranquila. Sei que a gente dividiu as tarefas ali. Eu falei assim, gente, como foi bom. Como foi bom. Todos moram na casa, todos podem ajudar. Outro erro que essa geração comete. Enquanto pais, a gente quer poupar os nossos filhos. Eu não. Essa parte aí, graças a Deus, eu falei, não. Os pais chegam em mim lá no consultório, mas eu já passei por isso, eu não quero que ele passe. Então, você está criando uma criança passiva. Ela precisa criar autonomia, desenvolver. E como? Gente, ela assumindo parte da ajuda em casa. Progressivo, né? De forma progressiva. Não, assim, depois dessa reunião, Lísia, foi maravilhoso. Fantástico. Dividimos. Eles faziam as coisas, tem vídeos e eu não aguentava, eu gravava. Aí depois eles foram crescendo e falaram, não quero que você grave. Eu falei, não, filho. Eles crescem e não permitem mais a gente gravar. Mas tem lá no meu stories, lá eles lavando banheiro, a gente brincando. Esses dias mesmo eu postei um, tava já agora. Já antes da Isadora aí, inclusive, a gente falou, não, vamos dar uma faxina nessa casa. A faxineira não foi. Não, foi gostoso. Não é sempre que eles acordam, vou dar faxina, vou limpar a casa. Não lá é em casa, assim. toda sexta é o dia da arrumação do armário. Toda sexta-feira, porque o TDAH ele precisa de hábitos. Todos os filhos, todos nós precisamos. Mas toda sexta-feira meu filho não vai esquecer. Ele não esquece. Que legal. Outra coisa que é maravilhosa ter em casa é quadros. Espalhem quadros pela casa toda. Esteticamente não fica bonito. Mas o quadro vai ter ali o checklist, essa criança não vai se perder. Nós precisamos trabalhar com a previsibilidade. Quando a criança não sabe o que vai acontecer depois, ela fica ansiosa. Verdade. A excitabilidade dela aumenta muito. Ela se desregula. Agora, quando ela sabe o que vai vir depois, o que vai vir na sequência, é paz. E são coisinhas tão pequenas que dá para fazer, são ajustes tão pequenos, né? Que a criança flui.
Que legal. O que nós precisamos desenvolver também é a autonomia dessa criança. Só vamos desenvolver com treino em casa, com essas reuniões, que eu achei fantástico. Reúne e divide tarefas. Divide. Pronto. E aí ele vai fazer, e vai fazer do seu jeito. E aí é óbvio que eu não posso esperar, talvez, que uma criança vá fazer como eu faria. Tudo bem, né? Eu aprendi isso, porque antes eu sou daquela assim, mas você não limpou direito. Porque... Não, vou jogar água. Jogar água tudo A mãe de novo. perfeccionista gera filhos frustrados. Frustrados, exatamente. Foi isso que eu comecei a perceber, porque eu sou assim. Só que eu tive que perceber para mudar esse comportamento meu também, entender. Aí, às vezes, você vai lá, refaz um trabalho assim, sem ele nem ver, às vezes, entendeu? Mas hoje, assim, porque também a Isadora já tá com 19 anos, ela já tá morando fora, o Eric tá com 17. Mas eu falo, gente, eu não posso reclamar de nada. Só que isso que você falou, que tem mães que às vezes, eu não quero que meu filho passe por isso. Tudo bem, só não reclama depois. Porque depois eu vou dizer, porque meu filho não fala, mas você ensinou ele assim. Tá criando um monstrinho. Você ensinou. Então, eu conheço pessoas, às vezes, que falam assim, nossa, mas ela é em casa, ninguém faz nada. Tem 3 filhas, 4 filhas, mulheres, entendeu? E que ninguém ajuda ninguém. Aí eu falei assim, mas se elas não aprenderam, teve alguém que também não ensinou. Então, a gente tem que trazer essa questão também da autorresponsabilidade. E tá tudo bem, porque quando eu começo a ter esse entendimento, é o momento certo. Eliane, é agora. Mas agora eu quero te perguntar. Você é entrevistada agora. As famílias precisam, com perdão, sair da ignorância e se perceber. Como que essa família vai se perceber, né? Nós precisamos trazer essa consciência. O meu trabalho é com as crianças. Mas quem dá trabalho são os pais. São. Inclusive, nossa, essa foi a pergunta? Foi. Então tá. Então vou aproveitar aqui, então, já quero falar pra vocês. Olha pra você ver, não foi combinado nem nada, né? Eu falo pra você que flui de uma forma muito natural. Então, assim, tem um treinamento, primeiro, que eu sou ministrante oficial desse treinamento da Febracis, que se chama Decifre e Fortaleça Seu Filho. Uau! Decifre e Fortaleça Seu Filho. Não, você vê o conteúdo. Primeiro que eu sou fã desse livro. Eu já sou fã do Paulo. Pra partir de quantos anos? Desde que nasce. Você começa assim, a criança vai no processo de desenvolvimento, você já começa o que a gente estava falando. Sim. Ficar atento ao comportamento dessa criança. Entendeu? Então, você tem que ficar... Quando a gente está falando dessa parte comportamental, uma das metodologias é o DISC, entendeu? Para você entender. Então, eu até gravei um vídeo essa semana mostrando como que eu identifico esse comportamento. Então, por exemplo, é muito simples se você realmente estiver interessado no que ele está fazendo. Então, lá dentro do DISC, eu vou só observar. Eu até gravei lá explicando. Essa criança, ela é mais ativa, ela fala mais, ela ouve mais. Qual que é o foco? Ela tá sempre com pessoas? Não, quando ela tem alguma coisa para fazer, ela vai lá e faz. Então, ela é mais focada. E ali mesmo eu já consigo dividir. E aí eu consigo ver, o meu filho, ele é mais dominante. O meu filho, ele é mais influente, ele é mais estável, ele é mais conforme. Porque isso já ajuda muito nesse entendimento com o meu filho. Perfeito. E até o TDAH. Quando a gente faz uma associação, por exemplo, com o perfil, igual eu te falei, normalmente é uma grande tendência dos influentes. São aquelas crianças que conversam demais. E aí, às vezes, falam, cala a boca, menina, você conversa demais. São aquelas crianças que chegam e preenchem o lugar. Preenche o lugar. É o influente. A maioria, óbvio, não tô dizendo que isso é só do influente, mas é nato. Tipo assim, você vê um influente, você vai ver, ele tem essa hiperatividade, essa energia, sabe? Essa vontade de falar, de se conectar com pessoas. E muitas vezes se sente perdido, porque é tanta coisa na cabeça que a pessoa não vê. Então, você já começa a observar. Então, aí você vai tirar o melhor do seu filho. Então, dentro das características do influente, eu vou começar a trabalhar isso. E se eu entendo o meu filho, eu vou começar a ver. Porque, por exemplo, se é um perfil diferente do meu, se é uma pessoa mais metódica, ou, por exemplo, eu sou metódica, mas o meu filho é influente, eu vou ter que aprender a lidar com ele sendo um influente e respeitar o jeito que ele é. Entende? Eu aprendi a duras penas. Meu filho falava, mãe, você é muito perfeita. Ele diminuiu essa fala, graças a Deus, sinal que eu tô... Você tá no processo. No processo. Não é fácil. Não é fácil. Quando eu falo de perfil comportamental, eu lembro sempre, assim, a minha conversa com o Eric, né? Eu sou influente dominante. Então, assim, ele fala e o Eric é um doce. Então, ele é mais estável. E aí eu falo assim, Eric, você já fez isso, isso, isso? Não fiz ainda não, mãe. Por que você não fez até agora, Eric? Aí ele olha pra mim, por que você tá gritando? Eu não tô gritando com você não, menino. Quem tá gritando aqui? Não tô gritando com você, eu quero saber por que você não fez. Aí eu falei, tá bom, Eric. Aí eu respiro,
Sento, falei, tá bom, então vamos aproveitar essa conversa nossa? Tudo bem, eu vou ter que realmente aprender a conversar com você, porque eu não tô gritando. Esse é o meu jeito de conversar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Esse é o meu jeito. Só que tem um detalhe. Eu vou ter que lapidar isso mais e entender você mais. Só que você também vai ter que aprender a me entender. Porque quando você estiver no mercado de trabalho, o que você vai fazer se o seu chefe for o mesmo perfil que eu? E aí, se você tiver, por exemplo, uma conversa com alguém que vai falar desse jeito com você, você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você vai pedir demissão? Uau. Você vai sair? Você tem que desenvolver essa habilidade também. Isso tá para todos nós. Então, assim, um dos trabalhos que a gente faz com as famílias, com os pais, esse para mim é um dos treinamentos, entendeu? E aí eu quero aproveitar esse momento aqui também, que eu já respondi a sua pergunta, né, Lisa? Vou chamar aqui agora. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, um videozinho que foi feito explicando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, Eliane Cardoso. Então, eu vou trazer aqui esse videozinho para você entender mais sobre o processo. E aí vai ficar aí também no link, a descrição, se vocês quiserem acessar. Ficam também os meus contatos. Então, fiquem à vontade. Então, vamos lá, Natanael? Legal. E aí, pessoal, depois vocês me deem aí o feedback de vocês, o que vocês estão achando, tanto dos conteúdos que a gente está trazendo aqui no Carreira em Movimento, como toda essa construção de um trabalho como um todo aí, focado na saúde, na educação e no bem-estar, né? Tanto nosso como dos nossos filhos e também das nossas famílias de uma forma geral. Lisa, que prazer estar aqui com você. Então, vamos continuar aqui mais um pouco, tá? E aí, agora eu quero falar com você sobre uma questão que nós estávamos conversando até antes de iniciar aqui o podcast, sobre essa questão que muitas pessoas às vezes falam sobre, porque a criança também tem o seu tempo. O que você percebe sobre essa questão, né, fala assim, não, porque a gente tem que respeitar muito o tempo da criança, a criança tem o seu tempo. Como que é isso para você? Então, essa pergunta, ela é uma constante. E ela merece uma resposta, assim, um pouco estruturada. O que acontece? A criança, ela precisa se desenvolver dentro do que nós chamamos de marcos do desenvolvimento. O que é esperado para a criança, para o bebezinho de 0 a 2 meses, de 2 meses a 6 meses, enfim. Existem os marcos do desenvolvimento que são esperados, comportamentos que ela apresente dentro de cada faixa etária. Legal. Porém... Dentro da estrutura de Piaget, inclusive, né? Sim. Quando os pais caem nessa cilada, isso está muito aí no senso comum, eles acabam entrando na passividade e falam, ele vai se desenvolver, essa criança não está falando, uma hora ela vai falar, essa criança não está parando quieta, uma hora ela vai ficar quietinha. Na verdade, o TDAH não vai ficar quieto. Inclusive, dentro dos marcos do desenvolvimento, a hiperatividade é o único comportamento que ele vai desaparecer na fase adulta. Tende a desaparecer, mas a gente tem várias pessoas, inclusive famosas, que a gente vê que são extremamente hiperativos e tá tudo certo. Não existe essa fala, ela é equivocada. Inclusive, ela atrasa os diagnósticos, porque quanto mais cedo eu intervenho, mais cedo eu ajudo meu filho e menos prejuízos ele vai colecionar. Então, a gente precisa socorrer essa criança o quanto antes. É chato, é enfadonha essa fala, mas o adulto dessa relação somos nós, somos os pais. Então, nós somos os detectores em pedir ajuda. Eu costumo dizer que essa criança, ela não está... cada criança tem seu tempo. Essa frase é equivocada. Cada criança tem o seu contexto. Cada criança tem a sua condição. Cada criança recebe o seu estímulo. Cada família tem uma dinâmica diferente, então essa criança vai desenvolver dentro ali do seu contexto. Essa frase, ela é equivocada, ela não está certa. Uau, interessante essa fala também, né? E aí, assim, dentro desse contexto ainda, Lisa, quando a gente está pensando, e aí até trazendo um pouquinho mais também para essa questão aí de carreira, de profissões,
Nós sabemos hoje, a gente sempre tem falado muito aqui sobre as soft skills, sobre as hard skills, as competências técnicas e as competências comportamentais, certo? E aí, o que você acredita, assim, como que o TDAH se enquadra nesse mercado de trabalho? Quais são as áreas? O que você diria, assim, para essa pessoa que tem esse diagnóstico de TDAH em relação à carreira? Fantástico. Dentro do que nós estamos falando aqui, né, carreira e movimento, como colocar esse TDAH no mercado de trabalho, né? Hoje as empresas, elas não estão contratando, nós sabemos que elas não estão contratando somente pela técnica, pelo recurso técnico que a pessoa apresenta. Ela está contratando, como você disse, pelas habilidades. E o TDAH, ele carrega uma habilidade e ele não mascara ela em nenhum momento, que é a criatividade. Essa criatividade, ela ajuda muito, muito mesmo, ele a se destacar, a conseguir resolver questões que outros funcionários, outras pessoas da mesma equipe não vão conseguir enxergar. Ele é muito volátil, ele é um camaleão. Ele costuma permear ali, estar em todos os ambientes, falar com tudo e todos de uma maneira muito única. Então, o TDAH tem que usar isso a favor. Olha que fantástico. Ele saber que ele está nessa condição, se assumir e usar isso a favor dele. Isso é maravilhoso. Então, o Peter Drucker, ele tem uma frase que eu acho fantástico. A nova estabilidade é saber lidar com as instabilidades. Uau! Hoje nós estamos aí na tecnologia mega acelerada. Ontem eu estava participando de um workshop que eu me sentia assim uma dinossauro. O pessoal perguntava umas coisas lá, que agora tem a nova inteligência artificial do Google. E eu falava, gente, espera aí que eu tô no chat GPT ainda. Então, tá tudo muito acelerado. E graças a Deus, o TDAH tem esse processo também acelerado. Ele consegue habilidade, né, de adaptabilidade. Adaptabilidade e captar. Como ele nasce e todo o ambiente que ele chega, ele consegue detectar e captar tudo por causa da disfunção executiva. Ele tem uma dificuldade aqui na frente, no lóbulo aqui da frente. Então, ele consegue, é como se fosse uma anteninha mesmo, ele consegue detectar tudo. E ele tem que usar isso a favor dele, dentro da empresa que ele foi inserido. E aí, eu acho interessante que é igual você falou, fica aí a dica também para os pais, que a gente sabe que quanto mais cedo for, né, trabalhado essa questão do TDAH, que você realmente use as ferramentas certas para desenvolver e aproveitar essas habilidades natas que essa pessoa tem, não é? Porque quando a gente não sabe, aí vem esse outro lado, de ter uma expectativa muito alta, às vezes de vir só com as crítica, e ao longo do tempo eu vou cada vez mais fazer com que ele use menos essas habilidades que são natas. Então vamos valorizar, gente. Ó, se você tem um filho que... Não, vou até perguntar para você essa. Sim. Se eu tenho, ou o nosso público aqui tem um filho que foi diagnosticado, ou que a pessoa conseguiu perceber algo que fala assim, nossa, eu acho que meu filho é, ou eu seja também. Qual que é o conselho que você daria para quem tem um filho, ou para quem acha que tem TDAH? Qual que seria a dica aí que você passaria pra gente? Eu posso te ajudar. Primeira coisa. Primeira coisa. Até porque quando as crianças chegam até o meu consultório, eu tenho o método REC, que é rotina, estudo e criatividade. Eu trabalho em cima desses 3 pilares. Certo. Quando a criança recebe ferramentas para saber, para ajustar essa rotina dela, explorar essa criatividade, e controlar essa questão dos estudos, porque eu falei que ele afeta o comportamento, mas a criança que não se sustenta, não para numa cadeira e não consegue sustentar a atenção, ela vai ter dificuldade para absorver o que está sendo ensinado. Não que ela não está entendendo, ela tem dificuldade de armazenar as informações que foram passadas pelo professor. Então, ela precisa de saber se ajustar dentro desse meio aí e ficar mais tranquila, ter uma vida mais fluida, né? Mais leve. Mais leve. Mais leve, que é tudo que a gente quer, gente. A Eliane, esse tipo tá por aqui. Ela é uma pessoa tão leve, ela, Lisa, relaxa, tá tudo certo. Ela é uma pessoa Você ficou tranquila? Tô em casa. Olha tô só. em casa, super tranquila. E isso é bom, porque ela se conhece, porque você se conhece. Não, gente, eu venho falando muito, por isso que eu tô falando sempre. Eu tenho que falar tanto de leveza, porque aí você também, olha pra você ver como que é o mundo, né? Eu vejo assim,
Porque, às vezes, você começa a falar... E, assim, às vezes a pessoa comenta até sem maldade. E, às vezes, você entra nos conflitos. Fala assim, mas a vida é só... Igual eu falei aquela hora, é só purpurina? Não! Mas eu posso escolher como que eu vou ver. A minha irmã, uma vez, ela falou assim, Eliane, eu tava num momento que eu acho que eu tava, assim, depressiva. E ela falou assim, e eu via o mundo cinza. E aí hoje, como ela, graças a Deus, melhorou, ela falou assim, Eliane, a hora que eu lembro, é como se as pessoas, eu não sei quem tem depressão, se é realmente assim, mas eu acredito que seja, porque você não consegue ver cor nas coisas, na vida. Então aí até ela falando, né, ela falando que via cinza, eu falei assim, então eu posso ver. Se eu começo a ver a vida cinza, eu tenho que começar a olhar pra mim, o que realmente não tá bom na minha vida e começa a mudar. E aí, de novo, é a forma que eu vejo. Problema todo mundo tem. Porque a sociedade, o governo, não sei o quê. Mas se eu for ficar focada nisso, né, Liz, eu não vou nem viver. Eu falei assim, não, gente, então deixa eu escolher viver do jeito que eu quero, assim, nessa leveza. Porque até no trabalho, se tiver que ser pesado, não rola. Não. E eu vou te falar, eu vou fazer 50 anos de idade. E hoje eu vejo cada vez mais claro isso. Se tiver que ser pesado, pra mim não dá. Não dá. Eu vou gravar podcast. Eu fui convidada. Eu já levanto a mão, porque aí essa proatividade. Né? Então deixa que eu vou. O que é pra falar mesmo? Deixa eu me preparar aqui um pouco. Mas eu vou. Encara e pronto. E vai, e faz, e faz, e faz. E a gente sabe que é um processo. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, eu tô programando já pra 2024. Eu falei assim, gente, primeiro ponto, tem que ser leve. Mas é óbvio que tem coisas que pode ser melhor. É óbvio que tem coisas que eu posso fazer melhor, sim, entende? Da gente estruturar, criar um roteiro, criar talvez umas estratégias, isso é válido. Mas eu vou passar. Que bom, gostei que você falou que maravilhoso, leve. Super leve. E nas minhas redes sociais também, as pessoas não vão encontrar romantização do TDAH, mas vão encontrar o lado bom de ser TDAH. E tudo existe o lado bom. Sim. Se eu não me aceitar dentro dessa condição, eu também fui diagnosticada, recebi o diagnóstico muito tardio. Eu vi que eu perdi inúmeras oportunidades. Mas eu vou sentar e chorar? Não dá. Não. Chorar sobre leite derramado. Eu tenho que encarar a vida e vitimização, igual a gente falou, né? Eu vou encarar. Eu tenho TDAH. Eu vou encarar e eu amo encarar, eu amo ser assim, da forma que eu sou. E a gente segue a vida com leveza. Amei isso. Acho que a minha identificação contigo foi sobre isso. Então, eu estou exatamente trazendo essa questão da clareza, né, de começar a programar aí para 2024. E sobre essa questão, eu acredito que, como eu estava dizendo, eu estou no processo e eu acho que tudo pode ser o quê? Melhorado. Então, nós podemos desenvolver algo melhor, nós podemos, por exemplo, tem coisas que eu vejo hoje que pode ser melhor e eu vou desenvolver isso cada vez mais. Então, assim, foi muito bom receber você aqui. Eu adorei que você falou dessa questão da leveza. É isso que eu venho trazendo. Deixa eu ver aqui se faltou uma última alguma fala, coisa. Posso? E eu quero que você deixe seus contatos também. Sim. Eu acredito, outro dia também eu estava assistindo uma aula e a pessoa falou que cada pessoa se veste de um personagem. Então, a gente precisa decidir qual personagem nós vamos permanecer. Então, qual personagem você vai pôr? Tem pessoas com autocomiseração, que dó, que abaixam até o ombro. Eu ensino para os meus aprendentes, desde pequenininho, a posição de Mulher Maravilha, de super-homem. Eles ficam em frente ao espelho, porque eles precisam saber quem eles são. A gente precisa encarar a vida como ela é, com os pés no chão. O TDAH, ele tem muito sonho, muitos desvaneios. Ele tem, sim, essa parte de ser sonhador demais. Eu fui muito criticada pela minha família. Lisa, você sonha demais, sonha de menos. Olha, a questão de descer o padrão. Lisa, você é uma sonhadora. Acorda! E eu avisei todo mundo que eu ia fazer uma viagem para o Canadá. Em 1 ano eu consegui ir. Foi tudo muito rápido quando aconteceu. E fui para os Estados Unidos. E porque eu fui sonhadora. E eu acreditei. Acreditei. Sonhos. Então, precisamos acreditar. Quem somos e para que viemos aqui. Uau, legal. E essa questão que você falou dos papéis, até no livro O Poder da Autorresponsabilidade fala, né? Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Então, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. E o que eu ia falar para você também, sobre essa questão, né? Eu adoro essa comunicação, porque muitas vezes essa comunicação ela vai partir da minha fisiologia. Então, essa segurança que eu tenho, eu vou ter que treinar também. Entende? Até você estava falando aí da postura da Mulher Maravilha, e tem no vídeo lá da Amy Cuddy, que fala sobre a fisiologia dos reis, né? Então, é a fisiologia através da minha comunicação que eu mudo os meus pensamentos, que eu mudo os meus sentimentos.
Então, automaticamente, quando eu começo a fazer esse processo, automaticamente eu começo a desenvolver cada vez mais Mudando as essa ações. segurança. Mudando as ações. Mudando as ações. E que começa onde? Na minha comunicação verbal e não verbal. Nossa, é muito legal. É um processo lindo, gente. Sim. Ó, eu tava vendo aqui, eu falei pra você que eram uns 40 minutos, já vai fazer 1 hora que a gente tá conversando. Eu vou falar, não vai nem ver o tempo passar. Mas eu gostaria de aproveitar, te agradecer aí mais uma vez. Gostaria que você deixasse aí os seus contatos pra nossa audiência, onde que te encontra, o trabalho que você faz. Faz o seu pitch aí pra gente poder encerrar. Então, se você está percebendo o seu filho aí com bastante hiperatividade ou bastante apático perante a vida, com dificuldades escolares, pode me chamar. Meu Instagram é Lisa, com Z, Lisa Lima Psicopedagoga. Eu tenho um site Lisa Lima. Só colocar lá Lisa Lima com Z, você vai me encontrar. E estamos aí, estou à disposição. Contem comigo, estou aqui para servir. O meu maior desejo é confiar, potencializar aquilo que seu filho tem, acreditar junto com você no potencial do seu filho para a gente alavancá-lo. É Uau. Isso. Muito obrigada pelo convite. Decifre e fortaleça seu filho. Gente, vai ter a turma aí pros pais agora em janeiro, hein? Fiquem ligados aí também, aproveitando. E aí você vai ser minha convidada lá também desse treinamento para você conhecer um pouquinho mais. Acho que vai ajudar bastante no trabalho em relação às famílias. Uau. Obrigada, Lisa. Eu que agradeço. Palmas para nós, então.